TVC, 20 anos com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nosso encontro semanal é preparado com muito carinho para levar até você só notícias boas. As melhores dicas para o seu fim de semana sobre artes, música, literatura, passeios, cultura, enfim. E nós estamos em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes, canal 16. É sempre muito bom poder chegar à casa de cada um de vocês. E só lembrando, toda a nossa programação também está disponível no nosso site da TVC e nas principais redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer um passeio até a cidade de Almada, em Portugal, para visitar o Santuário de Cristo Rei. Uma entrevista com o cantor italiano Frank Valchiria, que fala sobre seu trabalho na dupla Timon and Sparrow e também sobre seu canal no YouTube, que é o maior sucesso entre os brasileiros. Uma conversa com a psicóloga Michelle Raj, que falará a respeito do sentimento de luto pelo qual passam os fãs quando eles perdem seu ídolo. E no quadro Trilhas Literárias, falaremos sobre João Cabral de Melo Neto, considerado um dos maiores poetas do nosso país. O programa de hoje está repleto de atrações. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! TVC, a TV das transmissões ao vivo. Em todos os momentos relevantes da sociedade petropolitana, a nossa equipe estava lá. Desfile cívico de 7 de setembro, carnaval no centro histórico com desfiles das agremiações e festas dos foliões nos bairros. Bauerfest, a festa do colono alemão, a segunda maior do país no segmento. Exposição agropecuária, evento rural direto de Itaipava. Eleições municipais com debates, cobertura do primeiro e segundo turnos, voto a voto. Entre tantos outros eventos relevantes à sociedade petropolitana. Variedade e tradição nestes 20 anos de transmissões ao vivo. Estamos via cabo em Petrópolis, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati do Alferes, canal 16. Assista também nossa programação em tempo real pelo site www.tvc16.com ou ainda acompanhe nossas atrações pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis e siga a emissora no Instagram TV Cidades RJ. TVC, 20 anos com você. Imaginem atravessar o Rio Tejo e encontrar o Cristo Redentor. Parece impossível, pois o Cristo fica no Rio de Janeiro e o Tejo em Portugal. Mas na simpática cidade de Almada, pertinho de Lisboa, está localizado o lindo Santuário de Cristo Rei, um monumento de 82 metros de altura que, com seus braços abertos, parece abençoar a todos que por ele passam. Eu estive por lá e vou dividir essa visita com vocês. Acompanhem comigo! Hoje faremos um passeio ao Santuário Nacional de Cristo Rei, um monumento religioso que fica em Almada, pertinho de Lisboa. Mas para isso temos que pegar um barco e atravessar o belíssimo Rio Tejo.
Aos poucos, vamos nos distanciando da cidade de Lisboa e mergulhando cada vez mais na profundidade e na beleza desse azul. Céu e mar parecem uma coisa só. O farol de Cacilhas nos dá as boas-vindas às margens do rio Tejo. Almada, além de linda, é uma cidade muito aconchegante. A gente se sente de fato em casa. E seguimos em direção ao Santuário Nacional de Cristo Rei. A estátua de Cristo Redentor no Rio de Janeiro inspirou em 1934 o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, a construir um monumento similar em Lisboa. O belíssimo santuário foi inaugurado no dia 17 de maio de 1959, com a presença de cerca de 300 mil pessoas. O santuário situa-se a uma altitude de 133 metros acima do nível do Tejo. O monumento a Cristo Rei foi também edificado em cumprimento de um voto formulado pelo episcopado português reunido em Fátima no ano de 1940, pedindo a Deus que livrasse Portugal de participar na Segunda Guerra Mundial. A entrada reproduz em pedra os 10 mandamentos bíblicos. E claro, um pouquinho da vista que nos enche os olhos. Aproveite para tirar muitas fotos quando estiver por aqui. Este monumento é o melhor miradouro com vista para a cidade de Lisboa, oferecendo uma ampla vista sobre a capital e também sobre a ponte 25 de Abril.
A nossa visita termina com um belíssimo Campo das Oliveiras. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima viagem! O nosso quadro de entrevistas aqui na TVC completou no mês passado um ano de muito sucesso e muita gente bacana já passou por aqui. No começo e por conta da pandemia, as entrevistas eram gravadas na minha casa, longe dos estúdios, e aí a gente resolveu relembrar algumas delas que vocês sugeriram, que vocês nos pediram, para quem ainda não teve oportunidade de assistir e para todo esse público novo que está chegando agora acompanhando o nosso trabalho. Esse foi um pedido de muitos telespectadores e resolvemos atender. Hoje vamos relembrar um papo que tivemos com um convidado muito especial. Ele é cantor, compositor, escritor, pintor e youtuber, um amigo italiano que vive em Amsterdã. Multifacetado, multitalentoso e cheio de história boa para contar. E estamos falando do nosso amigo Frank Valkyria. I was a kid and all, I saw the fireflies lighting up the night. Surrounded by the whisper of heaven, I wonder who I would become. As I grew older, I got punched beneath my chin. I fought and stumbled, scratching both my hands and knees and hurting, collecting my revenge. With as I left alone, I learned that lesson quickly. I went inward, searching for my own. And dreams are the poison, the fuel, and all that kept me from falling deep into my core. Oi, Frank, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria tê-lo conosco. Fala um pouquinho de você para a nossa audiência, que agora te assiste também pela TV. Ciao Sandra, good morning. Good morning everyone over there. So nice to see you, so nice to be here. I'm truly grateful for this opportunity. I really am. Like you said, I live in Amsterdam, and before that, of course, I come from Italy. I lived in the south of Italy, in the Amalfi Coast, Sorrento, for until I was like 19, 20. And then I, left for work. I was working on cargo ships at the time. Then I went to the States. When I came back from the States, I was living a little bit in California, close to San Francisco. And I came here, and then, I stayed here. I love the place. Even though I don't do nothing of the things that Amsterdam is famous for, at least not anymore, for a very long time, honestly, truth to be told. So, yeah. E Frank, conta pra gente. Você escolheu a cidade de Amsterdã para morar. É um lugar lindo, a gente não tem dúvida, mas essa escolha foi um fator importante para o desenvolvimento da sua carreira? Well, actually, Amsterdam was a little bit of a coincidence, to be honest. And the reason being, very simply, in 98, 97, my father was working here. And when I disembarked in 99 from the second ship I was working on, I came here already in 98 with the ship, with the cargo ship. I was working on this cargo ship at the time. So the first time I came, I think was October 1998. And of course I came visiting my father here. I stayed 2-3 days. It was very nice. Then I continued my journey. When I disembarked, I came back here in February in 99.
I spent a couple of weeks here, and then I moved to San Francisco. I lived there for several months, and then I came back here in the summer of '99. So this is mostly what happened. It's a little bit of a coincidence. I didn't have really specific reason to be here. Then I ended up liking it. When I came here first, I was like 23. I was young. I enjoyed the nightlife. At the time, I had other habits as well. So I was smoking and drinking, partying, being out. I love the cafes here. There's a lot of, at least more than my hometown in Italy. There's a lot of hard rock cafes and cafes where you could listen to metal and hard rock. And actually, I also have a funny anecdote. In '99, in the summer when I came here, that summer I met Andrea Kisser and Igor Cavalera in the hard rock cafe here, because they were living here, whatever, they were visiting here. So as you know, guys, I was and I am, but at the time I really was a lot into that kind of music. Sepultura was one of my favorite band ever. So to see Igor Cavalera and Kisser was like, wow, like, you know, like those guys. So I went over and I said hi. Probably they don't remember that. So it was super awesome to have that experience. And anyway, coming back to Amsterdam, you know, at the time I liked it and I stayed. Then I was, you know, I found a girlfriend not long after that. So we stayed together for some time. And before you know, but through the years I've also lived other places. So actually, one of my favorite places on the planet, it's New York. I love New York. I have family in New York. My sister lives in New York already for like, like 17, 19 years probably. So I have ties in the US and I can't wait to also go visit New York again. But now I have another place to visit. I've always been curious about Rio de Janeiro. My older brother, which is a real captain, he's a real captain of cruise ships. He's been in Brazil. Also my father. My father has been in Brazil in the 60s and 70s so many times, probably more the 60s, because also my father worked on cruise ships. So he has been all around the world, and he loves Brazil. He's been there so many times that he told me like, oh wow, you got to go there, it's beautiful. So I look forward to be able to travel again, more safely, and to visit those places. I'm very fascinated by cities which they happen also on the beach. You know, I come from a place close to the sea. I love the sea. From the side of Italy, I love the summer. So I've always like had this fascination with a city like Rio de Janeiro, that you have all the bustling of a cosmopolitan city with these beautiful beaches and the beach life and everything. So definitely is on the bucket list to do something like that. So we'll see how it happens. Perhaps we'll be even lucky in the future to play in Brazil. Who knows? That would be awesome. Bom, vamos falar um pouquinho sobre seu canal no YouTube, que já é grande e que está se tornando ainda maior, com novos seguidores dia após dia. Para aqueles que ainda não conhecem, eu recomendo, o canal tem esse nome mesmo, tá? Frank Valkyria. E lá vocês vão conferir muita coisa bacana. Há reações, muita interação com os seguidores e sempre tem covers que o Frank faz com os amigos, com a banda dele, sobre músicos aí que a gente adora e que a gente ouve sempre, inclusive brasileiros, tá? Agora o forte do canal mesmo são as reações de cantores de várias partes do mundo e claro, ele inclui músicas brasileiras. A pergunta que fica é: como que você conheceu a música brasileira? Foi por conta do canal ou você já tinha tido algum contato, alguma influência da nossa música em seu próprio trabalho como cantor e compositor? Nós sabemos que você é fã do Tim Maia, do Djavan, da Legião Urbana, do Lenine, de outros nomes da MPB, mas o que exatamente você tem aprendido sobre a nossa música? Well, where do we start? Let's see.
I started the channel in 2007. That's a long time ago with my friends. Actually, already at the time, my brother was also living here, and we had a little band together with the guys from Orias, you know, Lime and Forest, which you guys probably have seen sometimes. And the time, of course, was a long time ago. It's like 13 years ago. We were all a little bit younger, and we were all musicians and trying new things. And YouTube was out just for a couple of years, so I immediately saw the opportunity, and we started to post stuff, you know, little covers, whatever, on my channel, this very channel. Unfortunately, some of those older videos, I took them off because then after a few years I started another band called Days After the Storm, so I was focusing on that. Sometimes I posted a little bit of music that had to do with that band, and honestly, I regret taking away those older videos going back all the way to 2007. Now my oldest video, it's a song that I produced with Days After the Storm, but actually that song, at least the riff, that song, it's called Alien Escalation, and that song, the riff, actually came from an idea of Forrest, which you have seen here. Already then Forrest was a good guitar player, very young, and he came up with this arpeggio. And then after I asked if I could use it, and became Alien Escalation. So there is also that story in that song, and that's the oldest video of my channel. I've always seen the potentials of YouTube. I always thought would have been great to be independent, to just do your thing, not being affiliated with anybody, do your music, and just advertise yourself, entertain, just enjoy. And that's basically what I did. Through the years, I sort of went back and forth a little bit with the utilization of YouTube. And then at a certain point, I started to pick it up again around 2014, doing a little bit more vlogs. You will find also vlogs, vlogs that nobody saw it, like when I had 300 subscribers, but they're there. And then all of a sudden, a couple of years ago, I started to do reactions of music, and one of those reactions started to, like boom, just exploded. I think was a reaction of This Is America from Childish Gambino, and basically, I kept doing it from there as a form of entertainment, and I've been ever since exploring all the things, all the music. As you know, I tend to do it in a more comedic way because it's fun to entertain, and it's also a little bit my personality. But to answer your question, when it comes to Brazilian music, truth to be told, I didn't know much about Brazilian music. Even though some stuff you hear, like for instance when I heard Jorge Benhor, that song, the famous one, which also Rod Stewart copied, Taj Mahal, I knew it, of course, the chorus and everything, but I couldn't place it. The first reaction I think I did of Brazilian music was a little bit by accident, by a request. And I think was the first song of Legião Urbana. But at the beginning, that video, it wasn't doing that well. And it started, funny enough, I had like few hundred views, and then 1,000 views or something. And then funny enough, through the months, that video started to pick up. Now it's actually growing pretty fast. And then I started to have other requests on Brazilian music. I've gone through phases, I've gone through phases of, I've explored a lot of Filipino music, then more go through Indonesia, then Korea, Kazakhstan, then we ended up in Mexico, and then we ended up in Argentina, we ended up in the Spanish-speaking world of music, and then I ended up in Brazil, and it just blew up. I think now the Brazilian audience, it's around 50% of my audience, and that's great. So it's absolutely awesome. I discovered
so many wonderful artists. You're right, I really like Tim Maya, I like Javan because it reminds me also of another one of my favorite artists, which is Jeff Buckley. So I love the way he composes, and of course I still have a lot to discover, because when you do like 2, 3, 4 reactions of music a day, you also forget music, but also it becomes hard to go back to the same artist with all the things which they have done, because all the times you get new requests. So there is a lot still to discover, and I'm happy to be here, and I will continue to do it. So let's keep going. Bom, Frank, realmente nos dá a sensação de que seu canal é diferente dos demais, até porque há muitas pessoas fazendo um trabalho semelhante com os reacts, e quando assistimos o seu canal e os outros, realmente a gente sente que há um cuidado diferenciado, né? É possível perceber que você não apenas diz que curte ou não determinado som, mas você entende as letras, você busca falar das harmonias, da cultura, do sentimento que há por trás de cada canção e até mesmo a percepção que o público tem, que ele sente quando escuta aquela determinada música, fazendo um recorte também histórico sobre aquele momento. E são estes detalhes que fazem a diferença, né? Ter uma maneira bem peculiar de falar a respeito de novos cantores, de novas canções para seus seguidores, tentando conhecer mais profundamente o que há por trás daquela música que nós ouvimos. Talvez tenha sido este o motivo para que você tivesse tantos fãs brasileiros em seu canal. Agora, você alguma vez já imaginou esse sucesso todo entre os brasileiros? Thank you, Sandra. Thank you very much. I really appreciate that. Well, you know, I do my best. I try my best to understand the songs, also in different layers. Being a singer, songwriter myself, I look into the song and see what it wants to, say, convey to the audience. I also try to see how the audience perceives the song. And sometimes you manage better than other times. And you also know, of course, that I do it most of the time with my goofy demeanor and comedic way, because I also enjoy making people laugh. But I do take music very seriously, so I'm also very curious to see what it is, like at least from a human point of view. What makes a song so powerful or interesting to other people, so which it's also always a mystery, that some songs they manage to talk to some people, some others less. But anyway, I have a lot of fun doing that and also sharing it. And to answer also the other question, I never imagined I will have so many Brazilians fans. You know that I try to react also to music from around the world, because that's the whole point also of the channel, trying to create a sense of unity through just exploring what people listen to in their own country. So I truly love discovering music from everywhere, and I'm incredibly grateful that with the Brazilian audience I really managed to strike a connection, and I will keep doing this for as long as possible, because I enjoy it. I enjoy the interaction, I enjoy the love and the support. So for me it's really just a pleasure, and I look forward to discover many more artists, for sure. That's a certain thing. E depois dessa conversa toda com o Frank, vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele como cantor. Ele é o vocalista da banda Timon and Sparrow, e eu sou fã, hein? Convido a todos para assistirem comigo. Espero que vocês gostem. Esse é o vídeo de Still Believe. Hey you, do you see me? I've come my rope and now my boss wants to fire me. So suddenly
Take a seat and keep the distance, slash through wounds of countries you can't even spell, and enjoy your meal. Mother, please keep on open. If it wasn't for you, this place would be gruesome or just empty. But I still believe that we can feed, or at least plant a better seeds. But I still believe that we can see through the crumbles the future we can build, the future we can be. Hear me, sir, you won the race, now still the blood trickles down from your new suit. You just got tailored. Elegies and apologies are wasted on the decks. Please be careful now, 'cause we're still here. Wall and steel between the empathy and bullets big enough to kill us all, to kill us all. But I still believe that we can fix, or at least plant a better seeds. But I still believe that we can see through the crumbles the future we can build, the future we can be. E depois dessa música linda, eu só posso agradecer ao querido Frank Valkyria por ter tirado um tempinho do tempo dele para dividir com a gente parte do seu trabalho, da sua rotina, da sua vida e da sua arte. Nós queremos desejar a você, Frank, muito sucesso e, claro, estamos esperando por você para um show em breve aqui no Brasil. E, claro, vamos de mais música. Obrigada, Frank! For your lips, flecks of light on your skin, as the curtain dances in the wind. I'm present in this moment, your voice into my soul. How I feel alive, a constant battle between surrender and love. Till I was found by your kindness, till I was found by your grace, till I was found by your eyes, and till I was found by your touch. La 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 la, la 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 la, la la. I found out that I want you to be closer. Our bodies all we got, flesh under the moonlight. Lay on me till the month is over. Tell me stories and how you find lovers, how you feel that void again, with kisses over strangers, till I was found.
Infelizmente, na última semana, o Brasil ficou chocado com a notícia do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e outros 4 passageiros em Caratinga, Minas Gerais. E não é para menos. A artista estava no auge de sua carreira, tinha um filho com menos de 2 anos e ela com apenas 26 anos de idade. Foi uma brutalidade, né? Uma dor imensa para a família, para os amigos e também para os fãs. Mas como explicar a dor da partida de um ídolo? Como lidar com esse sentimento? Eu convidei para falar sobre esse assunto a psicóloga Michele Raj, que gentilmente se prontificou a conversar conosco. Olá, Michele, seja muito bem-vinda ao Cultura no TVC. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir falar conosco. Olá, Sandra. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e espero poder ajudar trazendo esse tema tão delicado para todos nós. Michele, a morte prematura de uma artista como a Marília Mendonça, no auge da carreira, foi algo que deixou a todos muito tristes, independentemente de gostar ou não, deixa daquele estilo musical, né? Ver alguém tão jovem partir de maneira tão brusca já é uma dor imensa. Mas como explicar esse sentimento de perda para um fã que acompanha o trabalho daquele artista há tanto tempo e já se sente íntimo, próximo a ela? É como se, de fato, ele tivesse perdido alguém da família? Realmente, Sandra, muito triste o ocorrido, principalmente por ser uma figura pública muito querida, que deixa um filho pequeno, uma pessoa jovem, em ascensão. E ontem, até durante um atendimento, uma paciente me disse o seguinte: eu me emocionei muito com o que aconteceu com a Marília Mendonça e chorei como se fosse alguém da minha família. E nesse momento eu perguntei a ela que sentimento ela tem, como isso chega até ela e quais são os pensamentos que estão por trás de toda essa comoção. E nesse momento ela disse justamente o esperado, que é quando ela entra em contato e diz, ela tem um filho da idade do meu filho. Nesse momento eu me coloquei no lugar dela e me questionei como seria se fosse comigo e com meu filho. É interessante a gente pensar que quando algo assim acontece na mídia, parece que todos vivenciamos um luto coletivo, porque isso é falado, divulgado, há um sentimento de comoção maior. Essa dor é partilhada. Mas o que essa minha paciente deixou muito claro, e é importante a gente entender isso, é que nesse momento nós nos lembramos da nossa condição de seres mortais. A nossa única certeza é que nós nascemos e que nós morremos. E é justamente aí que a gente entra em contato com essa realidade, muitas das vezes dura quando não sabemos lidar com ela e saímos de um processo de negação de que ela não existe. Heidegger, traz pra gente, somos seres para a morte. E perder alguém é uma experiência universal. Todos nós vamos passar por isso em algum momento. E é uma experiência desorganizadora que vem tirando tudo do lugar. Sejam eles lutos pequenos, lutos grandes, lutos coletivos. Faz parte da nossa vida. Quanto à sua pergunta sobre ser como se ele tivesse perdido alguém da família, eu diria para você que depende. Depende porque depende do significado e do sentido que essa pessoa tem para quem está sentindo. Quando é alguém público, a gente sente aquela comoção, um choque naquele momento, a gente também tem uma dor da perda, a gente entra em contato com a nossa realidade. Agora, quando é com uma pessoa da nossa família mais próxima, eu diria que esse processo de luto traz uma desestrutura muito maior, porque ele vai mexer com o seu cotidiano, vai mexer com a sua vida. É como se a gente perdesse o chão. Porque você está com a sua vida toda organizada, com aquela pessoa que faz parte da sua rotina, do seu cotidiano, do seu convívio, e de repente essa pessoa não está mais. E aí a gente precisa trabalhar uma reestrutura de como fica a vida a partir de agora. Quando se trata de uma pessoa que não faz parte do nosso cotidiano,
eu diria que a gente passa pelo luto, mas há uma desestrutura muito menor. Bom, eu me lembro de ter visto esse luto coletivo muitas vezes, né? Sempre quando alguém que admiramos demais parte precocemente. Lembro-me, por exemplo, do piloto Ayrton Senna, do vocalista do Queen, o Freddie Mercury, do Renato Russo, da Legião Urbana, daquele acidente terrível com os Mamonas Assassinas, da Amy Winehouse, do Michael Jackson. Quando a morte é violenta, né, fruto de um acidente inesperado, por exemplo, esse sentimento de perda, de luto, é ainda mais doloroso para um fã? Ou toda a perda de um ídolo é igualmente sentida? Olha, Sandra, você mencionar o Ayrton Senna me faz lembrar exatamente da minha família reunida assistindo a corrida e em choque com o acontecido. A gente se perguntando como assim, como isso pode acontecer. Então eu digo para você que realmente quando é um fato desse inesperado, somos todos pegos de surpresa. No primeiro momento a gente pode entrar até em negação. Isso não é verdade, isso não aconteceu, isso não podia ter acontecido dessa maneira, enfim. E a gente entra até num processo de raiva, sabe? De desespero. O choque é muito grande, deixa uma marca muito grande. Quando acontece em uma situação de um processo natural da vida, no caso uma vozinha, um vozinho que vai envelhecendo, a gente vai se preparando para a despedida, ou uma pessoa da família que está doente, ou um ídolo que está doente, a gente sabe que não tem cura e que a despedida vai acontecer em algum momento, a gente vivencia um luto antecipatório. Não estou dizendo aqui qual dói mais ou menos, a dor é a mesma. A diferença é que em um momento ela vem com muita intensidade, a gente não querendo acreditar, e na outra situação a gente vai vivenciando esse luto no nosso cotidiano. Então sim, há uma diferença entre esses dois processos. Sandra, como você disse, posso partilhar aqui a minha experiência profissional. E, infelizmente, posso partilhar também a minha experiência pessoal, pois minha família e eu estamos vivenciando um processo de luto muito doloroso pela perda de uma pessoa muito amada em nossa família. Então, eu digo para você, como profissional, como ser humano, como pessoa, até me emociono, porque não é um processo fácil. É a gente encarar a realidade, entendendo que é necessário viver um dia de cada vez. Michele, pela sua experiência, como que um fã pode lidar com esse momento de luto? É possível trabalhar com essas questões relacionadas à perda da mesma maneira como se lida com a partida de alguém com quem convivemos mais intimamente, como um amigo ou um familiar? Como ajudar um fã a superar esse momento? Realmente a gente precisa aprender a aceitar as coisas que nós não somos capazes de mudar e ressignificar e dar um novo sentido para a nossa vida. Então eu tenho me perguntado muito, o que essa dor quer me ensinar? Como eu posso aprender passando por esse processo? A gente sempre precisa entender que a gente cresce muito, a gente encontra a nossa força nesse momento de sofrimento. Não hesite também em procurar uma ajuda, é necessário uma rede de apoio, sejam amigos, familiares e até mesmo auxílio profissional para que a gente possa trabalhar esses sentimentos. Às vezes é necessário até a medicação, pois atualmente o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, já inclui o luto como um quadro depressivo, que tem uma média de duração de 1 ano e meio a 2 anos. Então, principalmente quando se trata de uma pessoa muito querida, aquilo tem um impacto muito grande na nossa vida, é necessária a busca de ajuda profissional. Michele, eu agradeço muito sua participação em nosso programa e já quero te convidar para participar conosco do Cultura na TVC em outros momentos no futuro. Para quem quiser entrar em contato com você, deixe seu contato, diga como nossos telespectadores podem te encontrar. Um grande abraço de nossa equipe e até a próxima. Sandra, para me despedir, quero deixar aqui um recadinho para todos. A vida acontece no aqui e no agora.
Então viva o momento presente. Desapegue um pouco do passado e crie menos expectativas e ansiedade em relação a um futuro que a gente não sabe como vai se apresentar. Lembrando que a saudade é um preço altíssimo que nós pagamos pelo amor. Mas eu garanto a vocês que amar vale muito a pena. Então ame intensamente as pessoas que são importantes na sua vida, que fazem sentido para você. Permita-se viver plenamente esse presente que é o dia de hoje. Deixo aqui o meu abraço fraterno e mais uma vez agradeço a oportunidade. Espero poder ter ajudado um pouquinho. Um beijo. Até a próxima. E claro, nosso respeito, nosso carinho a todos os familiares, amigos e fãs da Marília Mendonça e das outras 4 vítimas deste triste acidente. Que vocês tenham força para superar a dor e a saudade. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da nossa literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado é um dos poetas de maior renome do nosso país, autor da obra Morte e Vida Severina, um poema dramático que o consagrou. Ele fez parte da 3ª geração modernista no Brasil, conhecida como a Geração de 45, e tornou-se um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Estamos falando de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife, em Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. É filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Cabral de Melo. Era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poeta Manuel Bandeira e também do sociólogo Gilberto Freire. Que família talentosa! Passou sua infância entre os engenhos da família, nas cidades de São Lourenço da Mata e Moreno. Aos 10 anos, a família regressa ao Recife em decorrência de atritos causados pela Revolução de 30. Lá, ingressou no colégio da Ponte do Shoa, dos Irmãos Maristas, onde permanece até concluir o secundário. O futebol. Pouca gente sabe, mas João Cabral quase seguiu por outro caminho. Em 35, enquanto rabiscava as primeiras linhas, ele foi campeão juvenil pelo Santa Cruz. Ele era apaixonado por um futebol mais livre, dotado de alguma malícia, um espetáculo de gestos harmônicos e elegantes, distante da supremacia física que começava a se impor já naquela época. Embora promissora, a carreira como jogador não foi adiante. No período em que ainda começava a se profissionalizar e pagar salário a seus jogadores, o futebol não era sedutor como é hoje. Além disso, uma famosa dor de cabeça que lhe acompanhou por muitos anos precipitou o fim de sua trajetória como atleta. Para o bem de nossa literatura, João Cabral aposentou-se precocemente como jogador, mas jamais deixou de acompanhar o futebol. Inclusive, criou inúmeros poemas sobre o tema. O poeta era torcedor do América, tradicional clube de Pernambuco. A vida profissional. Ele começou a trabalhar aos 17 anos na Associação Comercial de Pernambuco e, em 38, passou a frequentar a roda literária do tradicional Café Lafayette de Pernambuco. Era um ponto de encontro de intelectuais que residiam lá no Recife. Em 41, João Cabral participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife, lendo o opúsculo Considerações sobre o Poeta Dormindo. Em 42, a família transfere-se definitivamente para o Rio de Janeiro, ano em que publica sua primeira coletânea de poemas, chamada Pedra do Sono. Nesta obra, João Cabral apresenta uma inclinação para a objetividade, embora predomine também aspectos surrealistas.
No Rio, torna-se amigo dos poetas Joaquim Cardoso, Carlos Drummond de Andrade e Ferreira Goulart. Ainda em 42, presta concurso para o funcionalismo público e durante os anos de 43 e 44 trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal do Rio de Janeiro. Em 45, publicou seu segundo livro, O Engenheiro, custeado pelo empresário e também poeta Augusto Frederico Schmidt. Depois de ter sido funcionário do DASP, inscreveu-se em 45 no concurso para a carreira de diplomata. Em 47, já enquadrado no Itamaraty, inicia sua trajetória diplomática, passando a viver em cidades como Barcelona, Londres, Sevilha, Marsella, Genebra, Berna, Assunção, Dakar e muitas outras. 40 anos de cumplicidade. Em suas andanças pelo mundo, João Cabral nunca esteve sozinho. Em 46, ele casava-se com Estela Maria Barbosa de Oliveira, a mãe de seus 5 filhos, Rodrigo, Inês, Luiz, Isabel e João. João e Estela ficaram casados por 4 décadas, até a morte dela em 1986. Após a morte de Estela, João Cabral casa-se pela segunda vez com a poetisa Marli de Oliveira. Diplomata e escritor. Em 1950, ele lança em Barcelona O Cão Sem Plumas, um longo poema em tom coloquial que relatava a miséria. Uma célula comunista? Em 52, quando o Partido Comunista do Brasil estava na ilegalidade, João Cabral foi acusado de criar uma célula comunista no Itamaraty, junto com mais 4 diplomatas, sendo todos afastados do órgão por Getúlio Vargas em despacho de 20 de março de 53. Conseguiram retornar ao serviço em 54, após recorrerem ao Supremo Tribunal Federal. No mesmo ano, ele lança O Rio, uma reunião inédita de pequenos poemas que tem o Capibaribe como um dos grandes personagens, um dos personagens principais da obra. Em 60, lança Quaderna, uma obra lírica com temática amorosa. Depois seguiram-se outras obras que o tornaram um dos escritores mais consagrados da geração de 45. Poemas Escolhidos, de 63, A Educação pela Pedra, de 66, Morte e Vida Severina e outros poemas em voz alta, também de 66, Museu de Tudo, de 75, A Escola das Facas, de 1980, Agreste, de 85, Alto do Frade, de 86, Crime na Calle Relator, 1987 e Sevilha Andando, de 89. Academia Brasileira de Letras. João Cabral foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 68 e empossado em 6 de maio de 69, passando a ocupar a cadeira 37, antes ocupada pelo jornalista Assis Chateaubriand. Uma justa homenagem a quem contribuiu tanto para a literatura por meio de seus versos, engenhosamente trabalhados pelo escritor. Não é à toa que ele ficou conhecido como poeta engenheiro, por seu vocabulário preciso e sua habilidade formal. Certamente um gigante das letras. Prêmios e aposentadoria. Em 84, é designado para o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal. Em 87, volta a residir no Rio de Janeiro. A atividade literária sempre acompanhou João Cabral, no Brasil e no exterior. Embora tivesse uma vasta carreira diplomática, a literatura fez com que ganhasse prêmios importantes em todo o mundo, como o Prêmio José de Anchieta em São Paulo, o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio de Poesia do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Bienal Nestlé pelo conjunto da obra, o Prêmio da União Brasileira de Escritores e, é claro, não poderia faltar o Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa, concedido a ele em 1990. Aliás, em 1990, João Cabral é aposentado no posto de embaixador. A editora Nova Aguilar, no Rio de Janeiro, publica, no ano de 94, sua obra completa.
Em 92, começara a sofrer de cegueira progressiva, uma doença que o levou à depressão. João Cabral de Melo Neto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de outubro de 1999, vítima de um ataque cardíaco. Morte e Vida Severina. Com forte crítica social, Morte e Vida Severina é um poema dramático que foi publicado em 1955. Nele, o escritor retrata a saga de Severino, um retirante nordestino que sai do sertão em direção ao sudeste do Brasil para buscar melhores condições de vida. O protagonista é um entre muitos outros, tem o mesmo nome, a mesma cabeça grande e o mesmo destino trágico do sertão: morrer de emboscada antes dos 20 ou de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. A obra foi adaptada para a música, para o teatro, para o cinema e até história em quadrinhos. Trata-se da obra-prima do autor e um dos monumentos da nossa poesia. E claro, vamos ler um pouquinho desse clássico do mestre João Cabral. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. João Cabral de Melo Neto. E se você não conhece essa obra, sugiro que leia. Não há como não se emocionar. Fica a nossa sugestão de leitura. E você? Quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem. E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais, sempre é muito bom encontrar cada um de vocês também por lá. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela audiência. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e de cultura. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, 20 anos com você.